Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio A Hora da Ação. Comigo, Leonardo Lopes, e exclusivo aqui na sua web rádio CBR, também lá no canal no YouTube, A Hora da Ação. Então, vamos juntos e hoje será um programa com certeza inesquecível. É com imensa alegria, entusiasmo e muita gratidão a você que me escuta aí do outro lado, que inicie o programa de hoje. E nós vamos falar aqui sobre que tema? Sobre metas. Como você consegue se motivar para de fato estar cumprindo com as suas metas, né? Estamos caminhando aí para o final do ano e mais uma vez é importante a gente refletir o que nós fizemos ao longo de 2020. Eu sei que esse ano foi um ano, digamos assim, bem conturbado, um ano cheio de problemas que aconteceram no Brasil e no mundo inteiro, porém, nesse ano aconteceu também coisas maravilhosas e a gente precisa focar nessas coisas maravilhosas. E principalmente, se você está aqui vivo com saúde, o porquê você não realizou, se você não realizou, né, as suas metas planejadas para esse ano. Imprevistos acontecem e isso faz parte, porém, eles não podem impedir de você realizar o que foi proposto lá no início do ano. Então nós vamos estar falando aqui como você faz para se motivar e realmente conseguir bater todas as metas aí que você mesmo planejou. Lembrando que metas não é para ser planejado por outra pessoa, as metas é você que tem que planejar. Senão, não vai ser a sua meta, vai ser a meta de outra pessoa e nem mesmo você vai ter energia suficiente, né, entusiasmo para estar percorrendo o caminho que é necessário. Uma coisa é certa, para tudo mesmo que você for iniciar, vai ser assim imprescindível que dedique tempo, dedique energia. Então, para uma meta, seja profissional, seja pessoal, seja de relacionamento, porque meta não é apenas relacionado a trabalho. Muita gente pensa que meta é só trabalho, ou meta é só, enfim, a estudo, a coisas relacionadas a essas duas áreas. Não, meta pode ser em outras áreas da vida, área da saúde, por exemplo, se você está acima do peso, a meta pode ser emagrecer tantos quilos, né? Ou então melhorar a sua performance, enfim, caminhar um pouco mais todo dia, algo que você definiu lá no final do outro ano. Nesse ano você realmente cumpriu essas metas ou você não cumpriu? Vamos entender que já preparar com antecedência para fazer, né, ainda o que pode ser feito nesse ano e começar o próximo direitinho, tá beleza? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte, é se motivar antes de fazer tarefa. E principalmente antes de fazer tarefa difícil, porque às vezes você tem tarefas fáceis e às vezes você tem tarefas difíceis. Mas o que é fácil e o que é difícil? Depende da pessoa. É você que vai avaliar, não é outro. Sempre o difícil, o fácil é relativo. Tem a ver somente contigo, com você mesmo. A gente avalia as coisas com base nos nossos princípios, com base nos nossos gostos, né? E então quando você acha que uma atividade é fácil ou acha que uma atividade é difícil, na verdade você está certo naquilo que você acha. Por que você está certo? Se é um achismo? Não, na verdade não é um achismo. É a sua visão sobre aquela tarefa. E de fato ela é fácil ou difícil para você. E que para outra pessoa pode ser completamente diferente, né? Então só você precisa se preocupar com as suas metas. Não tente colocar outras pessoas preocupadas com elas, nem também se preocupe com a meta dos outros. Se preocupe com a sua própria meta e se motive antes de fazer, em especial as mais difíceis. Então, digamos assim, que você tem muita coisa para fazer. Então você cria, primeiro passo, criar uma meta fácil de fazer, porque se você vê um monte de complicações para resolver, vai ser muito mais difícil, muito mais sacrificante e provável que pare no meio do caminho. Mas se você começar a fazer as mais fáceis, depois você vai perceber o seguinte, que grande parte daquilo tudo que você planejou já está realizado, falta só algumas. Tudo bem que essas algumas são as mais difíceis, mas essas algumas são
algumas. Então aí está um segredo. O nosso cérebro é muito inteligente, ele busca sempre o caminho, digamos assim, mais fácil, né? Sempre você, inconsciente, vai querer descobrir a forma mais fácil de fazer. O nosso cérebro é preguiçoso, essa é a verdade. Nosso cérebro é preguiçoso, não é você preguiçoso. O cérebro de todo mundo é preguiçoso. O cérebro procura um atalho, procura um caminho mais fácil para chegar no mesmo local. E é aí que surge também as armadilhas, né? Quando você procura um atalho, às vezes você pode estar encontrando um caminho totalmente errado, um caminho que vai te desviar da direção. Pensa que você está numa estrada, você procura um atalho, tomar muito cuidado com atalhos, porque o atalho pode te levar mais rápido, pode te levar mais distante daquele objetivo, né? Com a ilusão que você vai mais rápido, na verdade você pode estar indo mais adiante. É errado pegar atalhos? Na vida, muitas das vezes é errado. Não podemos dizer sim nem não, porque às vezes pode até, né, ser bom. Por exemplo, quando você está dirigindo, pegar um atalho pode ser bom, mas um atalho, lembra que a palavra atalho não é um caminho, então é algo temporário. Você pode pegar um atalho numa estrada, por exemplo, mas você vai poder viver uma vida de atalhos. E em qualquer outra área, mesma coisa, você não pode ter uma vida de atalhos. Tem gente que só busca atalho em tudo que é focar um atalho, quando não tem, não faz. Muitas das coisas, né, não tem como encontrar atalhos, então tomar cuidado com os atalhos. Busque fazer as coisas mais fáceis possíveis. As mais fáceis vão ser as que você consegue realizar com tranquilidade. E quando você realiza uma tarefa, o seu cérebro, o seu corpo, tudo emite uma energia muito positiva, né? Você fica feliz, você fica satisfeito consigo mesmo, se sente mais vitorioso. E quando você está nessa vibração, né? Nessa emoção que você sente, vai ficar mais tranquilo de realizar as outras difíceis. Então, digamos que você tem 5 tarefas para fazer no dia de hoje. E essas 5 tarefas que você tem para fazer no dia de hoje são tarefas, entre elas 2 são difíceis demais e as outras 3 são mais fáceis. Agora, se você começa por essas 2 mais difíceis, o que vai acontecer? Provavelmente, né, você vai encontrar dificuldade em fazer essas 2 e pode parar na primeira, que você está dizendo, nossa, ainda é a primeira, até a segunda que também é muito difícil, e ainda tem as outras 3 que não é tão difícil, é mais fácil, mas também vai levar tempo, e aí você começa a ficar frustrado e não faz nem a primeira. Agora, se você começa pelas 3 primeiras fáceis, você consegue vencer elas. Quando você for para a 4, por mais que esteja difícil, você vai dizer, bem, é a penúltima, só falta mais uma, e fica muito mais tranquilo, né, começando pela mais fácil. Tem gente que pensa diferente, a gente começa pela mais difícil e consegue, isso vai, né, da sua performance individual, mas em geral a maioria das pessoas tem facilidade em começar, né, dessa maneira, para assim conseguir realizar. Se começar pelos difíceis, gera frustração, é natural. Tem exceções. Se você é ao contrário, beleza, mas se você ainda não sabe como você se comporta e tem dificuldade com metas, faça desse caminho, porque aí você vai ver se essa estratégia vai funcionar para você. A grande maioria das pessoas funciona. Comece dessa maneira e assim vai ter melhor resultado. Então, a coisa mais fácil você precisa definir para fazer uma semana. Você faz no máximo uma semana, um dia você consegue fazer. Coisas mais difíceis, um mês. Coloca um mês aí, né? Coisas mais difíceis. Coisas realmente muito, muito difíceis, um ano, né? Coloca prazos um pouquinho maiores, mas coloca prazo, porque às vezes você não coloca nem prazos. Por mais que o prazo seja 5, seja 10 anos, coloca um prazo, porque durante aquele tempo você vai estar trabalhando em prol daquilo. Inconscientemente, o seu cérebro vai saber que está chegando àquela data, e está chegando àquela data, você tem que cumprir tal coisa. Então, por mais que às vezes você deixe meio que para cima da hora, mas naquela data você vai estar cumprindo, né? Ou pelo menos se esforçando ao máximo para cumprir. E se você não faz uma data, né, vai ser muito difícil você atingir lá. Pode até atingir, mas é raríssimo. Então, defina uma meta, por mais que seja assim, calculável, difícil de só calcular, né? Mas seja difícil. Dite um dia, uma data, né, um ano, por mais que esteja ainda distante, isso é importante para você ir trabalhando a sua mente até lá. Agora, quando você termina uma tarefa, assim, algo que não pode ser ignorado. Quando você termina uma tarefa, faz o seguinte: recompensa. Se recompense pela tarefa que você terminou. Não espere a recompensa de uma pessoa, não espere ou um elogio, por exemplo. Crie recompensas que você poder dar para você mesmo. Às vezes a pessoa fez uma tarefa tão legal no trabalho, ou na vida pessoal, fez algo ali em casa mesmo, e espera um elogio de alguém. Não espere um elogio de alguém jamais, porque essa pessoa pode não corresponder ao que você estava esperando, e aí você vai se sentir frustrado. Lembre-se, não colocar as sensações, as emoções nas mãos de outra pessoa, porque senão você está dando controle da sua vida para o outro,
Isso é muito forte, né? Nós somos controlados pelas nossas emoções. E se você deixa que outras pessoas controlem essas emoções, você está sendo controlado, né? Nosso cérebro que comanda tudo, não é o lado racional. Então as emoções é muito importante. Não deixe que a outra pessoa tenha que ser a responsável por você estar feliz ou por você não estar feliz. Você tem que ser feliz com os recursos que você mesmo tem, que está dentro de você, com o seu lado espiritual. Esse é o suficiente para ser feliz. Tudo que é necessário para você ser feliz já está dentro de você. Não adianta buscar no exterior. Tudo que é para ser feliz já está dentro. E com o que você está dentro, você vai buscar o exterior também. Mas não é o exterior trazer para dentro, é o de dentro trazer para fora, né? Buscar o que está fora, né? Mas o dentro você não pode esquecer, senão nunca nada de fora vai preencher essa felicidade aí que você tanto busca. Então é importantíssimo você criar uma recompensa, mas você mesmo. Por exemplo, digamos que você quer fazer emagrecimento, né? E um exemplo bem clássico assim, né, que todo mundo consegue entender. Então você precisa dar uma corrida de tantos metros, fazer uma caminhada, andar horas para fazer aquela meta. Aí depois no final você bote uma recompensa que seja legal, né, que não vai estragar a dieta, mas alguma coisa, né, que você sinta um prazer ali de comer, né, e isso vai recompensar todo aquele sacrifício que você percorreu agora há pouco, né? É assim que funciona até com animais, né? No adestramento sempre tem uma recompensa, e nós, por mais que somos ser humano, né? Temos esse lado meio que animal, né? De recompensa, de querer as coisas imediato. E então quando você vai fazer uma coisa, determina uma recompensa, às vezes um descanso, às vezes simplesmente beber uma água, né? Se você está fazendo algo assim no computador, acabou aquilo, vai beber uma água, vai comer alguma coisa e volta. Então uma pequena recompensa, uma pequena pausa, isso faz total diferença para você não se sobrecarregar em cima de alguma coisa que está te levando muito estresse, né? Então tome cuidado também com o estresse, que hoje em dia a gente corre muito atrás de diversas coisas, né? E às vezes se esquece de se cuidar também. Então se cuide, coloque um descanso, coloque um alívio, né? Porque a depressão e a ansiedade hoje em dia está muito alta. Por que está muito alta? Porque a ansiedade é a pessoa que está querendo o futuro logo, né? Aí fica ansioso. E a depressão é a pessoa que quer o passado. E querendo o passado, nunca vai alcançar. Querendo o futuro, também nunca vai alcançar, porque o futuro é feito do presente. E o que acontece com o passado não tem como mudar. E se ela está vivendo o passado, sempre vai viver o passado, porque ela nunca vai viver o presente. E o presente sempre vai ser ruim, né? Então sempre vai lembrar do passado. Cada vez esse passado é mais distante, porque o presente, quando a gente não vive, fica pensando no passado, não faz nada, então o presente vai ser ruim. E aquele passado bom vai ficar cada vez mais distante. Então cuidado com isso aí. Vamos fazer as metas, mas sem desespero, sem ficar também recordando muitas coisas. Eu consegui isso naquela época. Não, conseguiu, beleza, maravilha. Agora o próximo, é o next, né? É o famoso virar página e seguir adiante nos próximos desafios. Você pode ter vencido milhares de desafios, mas sempre tem que ter um novo para você vencer. Esse é o segredo da vida. Temos que autodesafiar a cada momento. Se não tivermos desafio, não faz sentido nem a existência. Encontrar a identidade dentro de você é fundamental, porque com a identidade, quando você encontra a sua identidade, porque a identidade é a sua essência, você vai buscar as metas de acordo com você, né? Então isso é muito importante. Agora, depois que você já entendeu esses detalhes, é importante que você tenha ânimo para fazer aquilo que vai fazer, né? E como eu até comecei o podcast hoje falando isso, que você precisa se motivar, você precisa estar motivado para fazer aquilo. Não tem como você começar um desafio, uma maratona de correr, sendo que você está ali fraquinho, né? Sem ânimo para seguir. Então coloque ânimo sempre. Antes de começar qualquer coisa, coloque ânimo, porque sem ânimo nada vai em lugar nenhum. Sem ânimo a gente não consegue andar, sem ânimo a gente não consegue nem comer. Então o ânimo tem que estar como se fosse um sal, né? Tem que estar na comida. Se não tiver na comida, a comida pode estar mil maravilhas, de vários outros temperos lá, mas se não tiver o famoso sal, tem grandes chances de ficar ruim, por mais que esteja bem elaborado um prato, né? Sem o sal não tem valor, não tem nada. O sal é que dá tudo, dá sabor, até é bíblico, né? A questão do sal. E sem sal, se o sal não salgar, o que acontece? Vão jogar fora, né? Então a gente precisa ter essa essência e estar na própria vida, senão a vida vai jogada fora, simplesmente, né? Se a sua vida não tem sabor, se a nossa vida não tem sabor, então ela tem que ser jogada, né, fora, literalmente, porque temos que ter sabor, assim como o sal. Se o sal
não tiver sabor, o que acontece, joga fora. Se a nossa vida também não tiver sabor, o que vai acontecer? A gente vai estar se jogando fora, né? E as outras pessoas ao redor também vão querer jogar fora, vão querer distância, por conta que você não tem sabor, né? Então temos que ter sempre a essência de sabor, a essência de vida, a essência de brilho, de energia, de ânimo. Isso é fundamental, né? Para tudo, para qualquer coisa, para qualquer meta, tem que ter esse ânimo, tem que ter esse sal dentro de você que dá assim, o gosto nas coisas que você faz, né? A mesma coisa com até um doce, né? Pode ser um bolo maravilhoso, mas se não tiver com açúcar, se não tiver ali adoçado, vai ser uma coisa desgraçada, né? Não vai ninguém comer direito. Então o sal e o açúcar, principalmente até o sal, é o que dá esse ânimo no paladar. E na nossa vida é a energia, o ânimo, isso tem que estar dentro de você, essas batidas, esse propósito, essa energia, a identidade precisa estar muito clara dentro de si. Agora, também é importante quando você está fazendo uma meta, fazer o seguinte: evitar qualquer tipo de distração. Porque parece um karma quando você faz alguma coisa que está lutando para fazer, né? Ali está se dedicando, está concentrado, surge alguma coisa, surge um barulho de uma campainha, surge um barulho de uma mensagem no WhatsApp, numa rede social, surge alguma coisa que acontece. Às vezes até barulho na rua, cachorro que late e coisas desse tipo. Então evite ao máximo distrações. Pode acontecer uma coisa, pode estourar um pneu na rua, enfim, acontecer um fogo de artifício que alguém lança por aí, e isso, ok, isso pode acontecer, mas não se distraia, evite um local onde tenha muitas distrações, né? Se você estiver fazendo algo, né, que precisa se concentrar e está próximo, né, de uma avenida movimentada, é grave o risco, né, de você se desconcentrar com barulhos da rua, com buzinas, com sirenes, né, que passam. Então procure um local mais tranquilo, mais reservado. Não é à toa que as pessoas, né, bem-sucedidas procuram sempre locais calmos. No local calmo consegue se concentrar, consegue ficar consigo mesmo, porque a gente tem que ter momentos sozinho, momentos para pensar, para fazer as coisas que tem que ser feitas, sem perturbação, né, com a tranquilidade, por exemplo, da natureza. Mas eu não tenho como estar assim num local bonito. Coloca um fone de ouvido, vai no YouTube e coloca um som que você gosta. Você gosta de ouvir som de chuva, por exemplo? Bota um som de chuva. Eu gosto de ouvir cachoeira, bota cachoeira. Gosto de ouvir passarinhos cantando, coloca os passarinhos cantando no ouvido. Eu gosto, sei lá, de uma música, bota a música tocando lá. Algo que faça você concentrar, mas não é uma coisa boa que te desconcentra, né? Por exemplo, eu gosto de tal música, mas essa música me dá vontade de dançar, me dá vontade de, enfim, qualquer outra coisa, né? Lembra uma festa e não dá vontade de me concentrar ali na meta. Então não bote isso aí. Bote algo que faz você se concentrar e desligar-se do mundo. Então você está num local totalmente silencioso. O fone de ouvido faz isso, faz esse silêncio, não consegue ouvir mais nada ao redor e se concentra ali, porque não vai acontecer nada de grave, a sua casa não vai explodir, né? E se explodir, você ouvindo ou não, você vai fazer nada. Então se concentre na meta mesmo, se concentre ali e evite qualquer tipo, né, de distração. Isso é bem importante. Agora, as pessoas que estão ali, que só falam do passado ao seu redor, evite também elas. Evite essas pessoas, né? Evite você pensar no passado e evite também as pessoas que falam do passado, porque às vezes você não quer pensar e a pessoa do lado está toda hora te lembrando do passado, está toda hora te relembrando coisas que você está querendo esquecer e vem a outra ali e vai falando. Então, evite também esse tipo de pessoas que ficam do seu lado lembrando, né? Lembrando momentos do passado, por mais que esses momentos sejam bons ou sejam ruins, não importa. Aconteceu, foi bom, maravilha. Não foi, já passou, tranquilo. E se tem pessoas ao seu redor que ficam te lembrando desses momentos, evite também um certo convívio, porque senão o que vai acontecer? Você vai estar ali muito envolvido. Se você estiver muito envolvido, você acaba também tendo aqueles pensamentos, relembrando, e isso é como uma doença, né? Se está próximo, você vai ser contaminado, né? Um bairro onde tem fofoqueiros, a tendência é surgir mais fofoqueiros de geração para geração. Por quê? Porque um morre, vem o outro, né? Vai passando de geração em geração até alguém dar um basta ali e não pegar esse vício, né? Mas é normal, né? Locais onde tem uma proliferação de algum comportamento, de alguma crença, isso vai passar de geração para geração. É assim que acontece com tudo. Vai se passando de geração para geração. Coisas boas passam, coisas ruins também passam. Costumes bons são transmitidos, costumes ruins também são transmitidos. Aí a pessoa pensa, é bom, os costumes são transmitidos de geração para geração. Muitos deles sim, muitos deles não. Então filtre, comece a filtrar as coisas que vêm, né? As coisas que são ditas boas, será que são boas mesmo? Bote um porquê, né? E é normal que as pessoas taxam como rebelde. Aquela pessoa faz muito porquê, ela é rebelde, ela, enfim, quer questionar tudo.
é importante questionar, é importante ter esse, entre aspas, rebelde dentro de si para você entender como as coisas funcionam, né? Entendendo como as coisas funcionam, saber quem você é, a essência que você é e o que você de fato quer fazer. Não adianta fazer coisas porque todo mundo faz, beleza, mas por que eu devo fazer? Eu devo fazer mesmo que todo mundo faz ou não? Esse todo mundo aí está certo ou está errado? Você pode estar cercado de pessoas fazendo tudo errado, né? Digamos, aí onde você vive pode ser um local que todo mundo faz coisas erradas. E todo mundo aí está errado mesmo. Você é o único certo na região. Então não fique julgando se está certo ou errado baseado na quantidade de pessoas. É muito provável que você esteja num local onde todo mundo está fazendo errado e você seja o único que está fazendo certo. Isso acontece muito. Então não analise as coisas baseado na quantidade, né? Na quantidade de outras pessoas ali, né? Então evitar isso é também essencial. Busque cuidar da sua própria vida e evite as coisas dos outros. Então, olha, isso aí é profundo. É o famoso vá cuidar da sua vida, né? Cuidar da vida de si próprio é a coisa mais bonita que você pode estar fazendo. O benefício excelentíssimo para você. Ter autorresponsabilidade, cuidar da sua vida e dizer para os outros também, vai cuidar da sua vida, porque se ela tenta cuidar da sua, ela não cuida da dela e você acaba tendo que cuidar dela. E, enfim, ninguém cuida da vida, ninguém faz nada e ninguém chega a resultado nenhum. Então cuide da sua vida e deixe bem claro para a outra pessoa que ela tem que cuidar da vida dela e que você não vai estar cuidando da vida dela, você está cuidando da sua e ela tem que também cuidar da dela, senão ela não cuida da dela. Não é à toa que as pessoas que muito criticam os outros, que muito querem dar palpites para as outras pessoas, são exatamente as que estão mais ferradas em todos os sentidos da vida. Quem gosta de dar muito palpite é o palpiteiro, é o que não faz nada, é o que não consegue nada, é o que só consegue criticar, causar polêmica, discussão, brigas, né? Enfim, pessoa que não cuida da própria vida tenta cuidar da vida dos outros. E às vezes até tem gente que está com boas intenções, né? Duvido muitas das vezes, né? Mas pode ter pessoas com boas intenções, querendo dar, entre aspas, conselhos, críticas construtivas, né? Que o pessoal tanto fala, as críticas construtivas. Não existe essa coisa de crítica construtiva, existe feedback. Feedback é importante. Crítica, não, porque crítica está depreciando, né, de certa maneira. Porque tem feedback, então muito melhor o termo feedback. Feedback é o quê? É uma avaliação que a outra pessoa está fazendo, uma avaliação perfeita. Uma crítica, como não diz, crítica, se fosse boa não seria crítica, seria feedback. Feedback é exatamente isso, a avaliação sobre o que você achou de algum determinado assunto, alguma coisa, uma atitude de alguém. Feedback, vai dar feedback. Críticas só atrapalham. Na maioria das vezes, crítica não faz ninguém melhorar, só faz a pessoa piorar. Então, se você acha que criticando alguém você vai conseguir que ela melhore, não vai. Não vai. É a realidade, muitas das vezes nós sabemos, mas caímos nessa tentação de criticar como se aquilo fosse melhorar. Não vai melhorar, se dê feedback, né? Feedback é dizer assim, pode ficar melhor, né? Dessa maneira você vai, né, provavelmente conseguir mais, então dê um feedback, né? Feedback sim, aí eu gostei, não gostei, você tem esse livre-arbítrio, né? Mas criticar achando que vai ajudar, não vai estar ajudando, vai estar atrapalhando. Então dê feedback, feedback é importante para qualquer empresa, é importante feedback, entender o que as pessoas estão falando, né? Se as pessoas estão felizes, se não estão felizes, estão satisfeitas com o produto, se não estão satisfeitas. Então feedback é algo, assim, comum e tem que ser comum mesmo, tem que ser vivido diariamente, no ambiente corporativo em especial, né? Sempre a gente tem que ter essa atenção com feedback na nossa vida pessoal, familiar também, feedback sobre os outros, mas não críticas sobre os outros. Crítica afasta as pessoas, porque crítica você está se distanciando, você está colocando meio que superior a outra pessoa. E feedback não, você está dando a sua opinião. Significa que você está certo, significa que você está dando uma opinião. Crítica você se coloca como você o certo e aquele o errado. E é isso que afasta as pessoas. Ninguém gosta de ser colocado como errado nas coisas. Então não tente se colocar como certo, porque muitas vezes você pode estar errado também. Então dê feedback. O feedback, se a pessoa ver que aquilo é válido, ela vai aceitar. Se ela não aceitar, está tudo bem. Cada um cuida da sua vida. Então não se preocupe com a vida dos outros. Faça a sua parte. Se você vê que pode ajudar dando feedback, dê o feedback. Mas crítica não vai adiantar em nada. Tantas rixas aí, uma pessoa contra pessoa, família entre família, e isso não dá em nada, não dá resultado nenhum. Mas se fosse um feedback, daria resultado. As empresas que observam o feedback dos clientes, sim, dá resultado.
Mas as empresas que se preocupam apenas com as críticas da concorrência nunca vai conseguir nada, porque a crítica sempre vai ter, o concorrente sempre vai estar querendo criticar para ver se o outro cai na crítica, e se cair está lascado. Então não ouça as críticas, ouça os feedbacks de quem realmente importa. Às vezes a gente está ouvindo críticas achando que é feedbacks, e sendo que não é. Por quê? O que é feedback? Feedback é a opinião de quem realmente importa para você, ou de quem realmente tem a ver com o seu negócio, tem a ver com o seu cliente. Se aquele feedback ali não tem nada a ver, não vai influenciar em nada, é de alguém que, enfim, não vai ter impacto, então não faz nem sentido você está dando atenção. Se ele não usou seu produto, se ele não conhece a empresa, se está dando entre aspas, feedback vago, é uma crítica, não é um feedback, né? Feedback tem realmente fundamento, base. Uma crítica é simplesmente alguém que afirma uma coisa sem saber, está criticando. Um feedback, ele avaliou e está dando a opinião. Então essa é a diferença de feedback para crítica. Feedback é uma avaliação de algo que a pessoa experimentou, e a crítica é simplesmente um julgamento sem análise, sem nada, uma crítica jogada com o intuito de destruir a outra pessoa, ou às vezes até com boas intenções, raríssimas, mas não adianta, em praticamente 99% não dá resultado. Mas feedback sim, feedback é essencial. Agora, uma meta você tem que fazer de cada vez, porque se você se concentrar em fazer várias metas, você não vai fazer nenhuma delas. Vai começar uma, vai para outra, e quando você vê, você não fez nenhuma, né? Ou fez todas mal feitas, deixou inacabadas. E começar um prédio e não acabar é como você ter botado um dinheiro enterrado no lixo, porque o prédio vai se deteriorar se você não acabar, né? Então, começou a construir um prédio, começou a construir qualquer coisa na sua vida é feito de tijolos, né? Tudo é feito de etapas, como se fossem os tijolos. Então, se você começou algo e esse algo não foi terminado, isso significa que você não está fazendo as metas de cada vez, está querendo construir um prédio numa hora só, de uma hora para outra, está querendo botar os tijolos todos ao mesmo tempo. Você não vai conseguir empilhar, você tem que empilhar um a um. Não é possível você construir um prédio de uma vez só, colocando os tijolos na mesma hora todos juntos. Por mais que tenha máquina, mas tem várias pessoas que não conseguem construir um prédio de uma hora para outra. Você tem que realmente construir tijolo por tijolo, peça por peça, nem que seja peças que já venham prontas, mas tem que ser peça por peça, montada. Não dá para construir tudo junto, encaixar assim, plá, tudo junto ao mesmo tempo. Não é possível. Tem que construir etapa por etapa, e assim as metas. Não adianta você começar uma e para outra e tal. Não vai, você vai pular a sequência, não vai dar certo. Tem que fazer a sequência correta, que aí sim fica muito mais próximo, né? Muito mais simples até de atingir um resultado. Siga uma direção até você atingir aquela direção. Se você achar que aquela direção não está certa, pode mudar, mas siga a direção primeiro. Se não seguir a direção, não adianta nada. E outro ponto também bem importante é treinar a mente. O que é treinar a mente? Você tem que treinar o seu cérebro, tem que treinar o que você pensa, o que você sabe sobre aquele assunto, né? Então treinar a mente, esse é um último tópico aqui, mas um tópico muito importante para atingir suas metas é treinar a mente, treinar mesmo. Como assim treinar? Como exercício a mente é como se fosse um músculo que você precisa treinar, principalmente se você trabalha com negócio, você precisa ter conhecimento sobre aquilo que você está atuando. E até nas outras áreas, relacionamento, família, saúde, as pessoas pensam, não, isso não precisa ter conhecimento, isso é natural. Não é natural, você precisa conhecer de tudo. Quando você vai para uma profissão, você tem que estudar sobre aquela profissão, você tem que fazer cursos, você tem que aprender com quem já sabe o que está fazendo. E com qualquer outra área é a mesma coisa. Não adianta pensar, isso vem natural. Não vem natural, você tem que aprender o caminho. E você tem que executar muitas das coisas, não é só aprendizado formal, né? Um aprendizado assim, através de alguém que já fez, mas o aprendizado que você consegue através de erros e através de acertos. Um dos maiores aprendizados que qualquer pessoa pode ter é o aprendizado da prática. Então nunca ignore a prática, a experiência, né? Valorize a experiência do outro, sim, mas tenha a sua própria experiência. Às vezes não adianta nem muito você pegar a experiência só de uma pessoa. Claro, é bom você ver os erros que outra pessoa cometeu para não cometer mais, mas muitas vezes você vai ter que ir lá fazer aquilo e até acabar, né? Tipo, fazendo o mesmo erro que o outro já fez, mas a experiência que vai determinar, né? A experiência, você passar por uma situação que faz você ser mais forte, que faz você ter domínio daquela situação. Do que simplesmente alguém falar, é assim. Ok, é assim, você pode saber que é assim, mas você não passou lá, não fez aquilo da forma que é para ser feito, você não passou por aquele desafio, você vai saber o conceito do que é para fazer, mas não vai saber fazer de fato. Mesmo sabendo o mapa, é capaz que você tenha dificuldade. Então, saber, né, ter experiência, tem que andar lado a lado. Então, a experiência, o conhecimento é muito além
né, de simplesmente você ver algo, ouvir, ler e replicar. Então tem que ter uma palavrinha para a gente finalizar, que é importante para bater metas. A última e a melhor de todas é a palavra sabedoria. Sabedoria, desde o tempo bíblico de Salomão. Então a gente vê a importância aí de sabedoria. Sabedoria nunca pode faltar. Sabedoria para tudo. Sabedoria. Qual é a diferença de sabedoria para realmente o conhecimento? Porque o conhecimento, muitas pessoas podem ter conhecimento, mas a sabedoria é você usar o conhecimento da maneira certa. É você saber empregar aquilo que você sabe. Você pode ver várias pessoas doutoradas, várias pessoas com muitos estudos e que não conseguem o resultado que outras pessoas com menos estudos conseguem. Por quê? Porque elas têm o conhecimento, mas não têm a sabedoria de como aplicar aquilo da forma que ela gere resultado para ela, né? Até faz, mas ela não tem essa mente, digamos, aberta para atingir o que ela quer atingir. Então ela tem o conhecimento, tem as ferramentas na mão, tem tudo ali, mas ela não sabe colocar aquilo em ação. Não tem a sabedoria de como usar os tijolos que ela tem. Imagina que você vai com um canteiro de obra, tem lá tudo que é importante, tudo que precisa para construir uma casa. Se você não tem a sabedoria de qual peça é para começar, se você não tem essa sabedoria, não tem nenhum conhecimento, vai ser difícil. Tem o conhecimento até ainda vai, até certo ponto. Mas se não tiver a sabedoria, vai atrapalhar um pouco. Mas sem conhecimento, sem sabedoria, você não vai em lugar nenhum. Principalmente, né, sem a sabedoria, você vai com certeza gastar muito mais os seus recursos e vai sair pior. Então, sem sabedoria, você sabe empregar cada um dos recursos que você tem da melhor maneira e quiser o melhor resultado. Então, estamos chegando aqui ao final e fica essa palavra aí gravada para você. Para atingir meta, precisa ter sabedoria. Sabedoria. É importantíssimo demais você ter a sabedoria alinhada ao seu conhecimento. O conhecimento tem um livro, você pode ler, você pode ouvir, mas sabedoria é aplicar esse conhecimento, conquistar a experiência, vivenciar. Isso faz total sentido e total diferença em qualquer meta. Tá ok? Então, espero que esse podcast tenha te motivado e te feito entender como atingir as metas ainda nesse ano, para que 2021 tenha um ano realmente muito melhor, muito mais satisfeito, muito mais realizado, né? Ainda não acabou esse ano, já temos aí praticamente 2 meses, menos um pouco, 2 meses, estamos agora atualmente, nesse momento que eu estou gravando o podcast, estamos ainda em novembro de 2020, né? Então estamos aí 1 mês e alguns dias, né, para terminar o ano. Ok, falta pouco tempo, falta, mas você ainda é capaz de realizar muita coisa nesse final de ano, ainda é possível. Em 1 mês faz muita coisa, em 1 mês empresas crescem, em 1 mês empresas quebram, então em 1 mês é o suficiente para você mudar muitas coisas que precisam ser arrumadas. Tá certo? Combinado? Te encontro no próximo episódio aqui na sua Amor da Ação. Forte abraço, sucesso na sua vida pessoal, profissional, em todas as áreas da existência. Até o próximo episódio. Forte abraço.